Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Queridos, o nosso texto, dando continuidade, Atos capítulo 3, dos versos 7 a 10. Mas se der tempo, nós faremos uma menção ao verso de número 11. E hoje nós vamos falar sobre a alegria da gratidão. Digam comigo, a alegria da gratidão. Nós já observamos aqui, queridos, que Pedro e João, eles subiam ao templo à hora da oração. E Lucas, ele destaca isso com muita clareza. Verso 1, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. E qual é o objetivo dele ao mencionar isso? Nós observamos aqui semana passada que a menção à hora da oração é para demonstrar que foi justamente nesta hora da oração que este portentoso milagre aconteceu. E aqui nós já devemos observar que Lucas ele tem como propósito mostrar para nós que a hora da oração está conectada com a hora do milagre. Ou, dizendo de outra maneira, a hora do milagre está conectada com a hora da oração. Foi justamente quando eles iam subindo para a hora da oração que este milagre ocorreu, que este milagre aconteceu. E nós aprendemos aqui semana passada que os judeus eles obedeciam a 3 rigorosos horários de oração durante o dia. Eles oravam 3 vezes ao dia. E nós observamos isso no livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja orando nesses 3 horários do dia. E nós vimos também em Daniel capítulo 6, versículo 10, que como bom judeu, Daniel também orava 3 vezes ao dia. Eu estou apenas situando os irmãos na história, embora nós já venhamos comentando algumas quartas-feiras sobre este assunto. Primeiro, nós observamos que a hora do milagre está conectada com a hora da oração. Segundo, o coxo está aí, ele foi trazido por alguém, versículo de número 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, literalmente aleijado, não podia se locomover. E de acordo com Atos 4, versículo 22, este homem estava nesta situação há mais de 40 anos. E note, o texto sagrado diz que ele já nasceu assim. Essas informações elas são interessantes a gente pegar. Ele nasceu com esta deficiência, ele nasceu coxo, ele nasceu aleijado, e ele já tem mais de 40 anos em que ele vive nesta mesmice, sendo trazido até a porta formosa do templo para pedir esmolas. Agora, o que nos chama a atenção, irmãos, e eu estava meditando nisto em casa e pensei, é algo que nós temos que pontuar esta noite, é que esse homem está sentado na porta do templo pedindo esmolas. Mas eu pergunto aos irmãos, o que era que ele realmente necessitava? 2 pernas, milagre, cura, sim ou não? Ele está sentado na porta formosa do templo, pedindo esmola, mas o que ele necessitava era de 2 pernas. Aí eu pergunto aos irmãos, o Deus que se manifesta neste templo aqui, ele tinha poder para curá-lo, sim ou não? Então por que ele não entrou para o culto de oração e não pediu 2 pernas a Deus? Vocês estão entendendo agora? Este coxo aqui, ele é exatamente o retrato da nossa geração e muitas vezes das nossas orações. Às vezes nós estamos no lugar certo pedindo a coisa errada. Este homem aqui, ele está na porta formosa do templo, mas ele está pedindo a coisa errada. E certamente alguém já havia dado a ele algumas esmolas, mas as esmolas não iriam mudar o estado dele. As esmolas não iriam fazê-lo levantá-lo do chão. As esmolas não iriam dar saúde a ele. E era isso que eu estava meditando em casa esta tarde. Quantas vezes, irmãos, nós pedimos coisas para Deus
que não vão mudar em absolutamente nada a nossa situação. Quantas vezes nós estamos orando, pedindo coisas para Deus, que aos nossos olhos é as melhores coisas do mundo, mas quando nós alcançamos estas coisas, nós vivemos na mesma miséria. Nada muda, nós ficamos na mesma mesmice, com perdão pela redundância. Mas veja bem, este homem não precisava de prata nem de ouro. Este homem precisava de um milagre sobrenatural. É aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Mas por que esse homem está ali, irmão Marcos, precisando de um milagre, mas ele insiste em pedir prata e ouro? É porque muitas vezes nós achamos que a prata e o ouro resolve tudo, e não resolve, meus irmãos. Tem tanta gente desesperado pela prata e pelo ouro, quando na realidade deveriam estar clamando era pela intervenção sobrenatural de Deus. Tem tanta gente que está necessitando de um milagre, mas está gastando seu tempo pedindo a prata e o ouro. É a situação desse homem aqui. O pedido dele era outro. Ele deveria pedir por pernas novas. Ele deveria pedir por um milagre em suas pernas. Ele deveria pedir por uma intervenção sobrenatural. Mas ele prefere pedir prata e ouro, que não ia mudar em absolutamente nada o seu estado. A única coisa que a prata e o ouro poderia lhe dar era duas boas muletas. Mas o nome de Jesus poderia lhe dar pernas novas. Eita, glória a Deus. É aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O que você pede para Deus, o que você tem pedido para Deus em oração, vai mudar a sua estrutura? Vai mudar a sua história? Vai transformar você em uma pessoa mais espiritual? Vai mudar essa mesmice que você tem vivido há tantos anos do mesmo jeito? O que você está pedindo para Deus realmente mudará alguma coisa na sua vida? Ou deixará você no mesmo estado com o bolso cheio de prata e de ouro? Eu não estou dizendo que a gente não precise da prata e do ouro. Eu não estou dizendo que a gente não precise de dinheiro em algum momento da nossa vida. Mas irmãos, hoje em dia, a maioria das orações, o pedido é esse: prata e ouro. E às vezes a nossa necessidade, ela é mais profunda. Ela vai além daquilo que o dinheiro pode comprar. Ela vai além do poder aquisitivo. E nós devemos, antes de orar, descobrir de fato o que nós realmente necessitamos. Porque prata e ouro os homens podem nos dar, mas o milagre sobrenatural somente o Senhor é capaz de operar. Aleluia. Agora, por que esse homem está assim, irmão? Porque é avarento. Irmão, ele está nesse estado há tanto tempo no templo. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele estava num ambiente onde milagres acontecem. Ele estava em um ambiente onde o poder de Deus se manifesta. Ele está em um ambiente de oração, mas está pedindo prata e ouro aos homens. Avareza. E a avareza, ela é um problema porque ela é um grande empecilho para as nossas orações. A avareza nos faz perder o foco daquilo que é realmente interessante, e daquilo que é realmente importante, daquilo que realmente nós precisamos. Quantas orações hoje feitas por status, por fama, por poder aquisitivo, que não vai mudar em absolutamente nada a vida espiritual das pessoas, e muitas vezes quando elas alcançam esta prata e este ouro, a vida espiritual delas desce pelo ralo. Porque para de orar, para de buscar a Deus, para de vir para a igreja e começa a viver uma vida totalmente natural, carnal e sem graça. É a avareza. A avareza cega tantos olhos que diante de Jesus, um homem foi capaz de desprezar os seus ensinos por causa da avareza. Veja o que a avareza faz. Ela cega os olhos daqueles que a possuem, ao ponto deles não enxergar quem está diante deles e o que está acontecendo ali. Abra sua Bíblia para você ver. Vamos começar por aqui. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Jesus está
ensinando, pregando a palavra. É o Senhor que está ali, é o Todo-Poderoso, é a palavra encarnada, e Ele está pregando, e Ele está ensinando. Mas veja, um homem o interrompe, Lucas 12:13, e este homem que o interrompe, ele está com o coração cheio de avareza. Veja o que ele diz, Lucas 12:13, e disse-lhe um da multidão: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a... Irmãos, olha o que é que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando a partir do versículo de número 4, que nós não deveríamos temer os que matam o nosso corpo, e depois não tinha mais o que fazer. Jesus está ensinando a quem nós realmente deveríamos temer. Jesus está ensinando acerca do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Jesus está ensinando sobre o pior pecado que o homem pode cometer, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, ele está dizendo que nós seríamos conduzidos às sinagogas, os magistrados, as potestades, e nós estaríamos ali diante daquelas pessoas para dar testemunho do Evangelho, e que naquela hora ninguém deveria ficar preocupado com o que havia de falar, porque o versículo 12 diz que na mesma hora o Espírito Santo colocaria a palavra na nossa boca. Jesus está falando de coisas espirituais. Eu quero saber o que tem a ver herança com isso aqui, meus irmãos. Tem alguma coisa a ver? Não. Jesus está falando de poder. Jesus está falando de vida com Deus. Aí o cara interrompe a pregação de Jesus e diz assim: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo parte da herança. Eu pergunto a vocês, ele prestou atenção no que Jesus estava pregando? Não. Ele entendeu o que estava acontecendo ali? Não. Por quê? Porque o coração dele estava cheio de avareza. Um homem avarento, uma mulher avarenta, ele participa do culto e não experimenta nada de Deus, porque o coração está cheio das coisas desta vida. Só pensa em dinheiro, só pensa em crescer, só pensa em prosperar, só pensa em ter coisas. Enquanto isso, a glória de Deus descendo, o ensino de Jesus sendo aplicado, e o camarada preocupado com o irmão dele. Porque a avareza separa até a família. Sabiam dessa? Quantas brigas não tem hoje, irmãos, no meio judicial? Porque os pais nem morreram ainda, e os irmãos já estão brigando dentro de casa para saber quem é que vai ficar com as catraias. Porque pobre não tem herança, pobre só tem trem, que nem dizia minha avó. Junta os trem, é só o que a gente tem, trem. Mas o povo ainda briga por trem. Lá na cidade da gente, um dia um cara quase matava outro por causa de um relógio que o morto ia deixar. Ele ainda nem morreu. Ele ia morrer ainda. Ia deixar um relógio velho, irmão, que não custava nem 100 conto. E os irmãos já estavam brigando com ele em vida. Mas meu pai do céu. Mas veja o versículo 14. Mas ele lhe diz: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Vocês entenderam agora? Jesus foi educado aqui. Porque se fosse eu tinha dito: ô desgraçado, o que é que tem a ver? Sai daqui, infeliz. Sai daqui, tu está atrapalhando o culto, a pregação. Mas Jesus foi educado, porque ele disse assim: quem foi que me colocou diante de vocês como juiz ou repartidor destas coisas? Aí qual é o conselho de Jesus no verso 15? Acautelai-vos, tomai cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Jesus estava dizendo aqui, irmãos, mais importante do que aquilo que você tem materialmente falando, é aquilo que você é espiritualmente para Deus. É o que é mais importante. Mas hoje as pessoas estão mais interessadas em trocar o carro do que em ser um cristão verdadeiro. Estão mais interessadas em ter uma chácara do que garantir, pelo sangue de Jesus e pela graça, vivendo aqui na terra como morador do céu. As pessoas estão mais interessadas em ter uma conta grande no banco para descansar, do que descansar nos braços daquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Tudo status, tudo coisa que vai ficar aqui. Sim ou não? Sim.
Então é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Aquele camarada estava aleijado, mas ainda assim era avarento. Porque a avareza não pega só quem é sadio das pernas não, irmão. Vocês sabiam dessa? A avareza pega tudo. Qualquer pessoa, qualquer classe, qualquer um. Mesmo que ele fosse deficiente, ele ainda era avarento. Vejam a terribilidade da avareza. Então vamos lá. O coxo estava no lugar certo. Diga comigo, o templo. Mais forte, o templo. Certo. Ele estava na hora certa, diz o texto, era a hora da oração. Mas ele fez o pedido errado. Pediu por dinheiro, quando deveria pedir por um milagre. Veja que isso aqui é muito interessante. Quantas vezes nós não somos assim, irmãos? E eu dou graças a Deus que o pedido dele não foi atendido. Porque Pedro diz no versículo 6 que estudamos semana passada: eu não tenho prata nem ouro. Ou seja, o que você quer que eu lhe dê, eu não tenho para lhe dar. Agora, o que eu tenho, Jesus, Ele pode dar o que você necessita, não o que você quer. Você quer prata e ouro, mas Jesus tem pernas novas para lhe dar, pelo poder que há no nome dEle. Eita, glória a Deus! E aqui nós aprendemos uma lição extraordinária. Que bom que Deus não dá tudo o que a gente quer. Porque na maioria das vezes aquilo que a gente quer não é o que a gente precisa. É não, irmão. Pode observar, algumas coisas sim, mas a maioria não. Era o que ele queria, mas não era o que ele necessitava. E deixa eu lhe dizer algo aqui essa noite. Antes de Deus lhe dar e me dar aquilo que nós queremos, Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Porque é o que a gente necessita que vai mudar a nossa história. Mas vamos lá, que eu ainda tenho que explicar isso aqui para os irmãos. Como acontece o milagre? Versículo 6. Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então note bem, ele foi curado somente e exclusivamente pelo poder do nome de... Mas teve alguma participação de Pedro e João aí? Teve ou não teve? Sim ou não? Teve. O texto sagrado nos diz, versículo de número 6, vamos bem devagarzinho para os irmãos entenderem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou. Quem fez a cura nele, quem operou o milagre nele, foi o poder do nome de Jesus. Mas quem ajudou ele a levantar foi quem? Foi Pedro e João, que representa quem? A igreja. Escute bem, mas há um destaque aqui, ó. O texto diz, no verso 7, que logo os seus pés e artelhos se firmaram. A palavra logo que aparece aí no grego é a palavra parakrema. E esta palavra em grego significa imediatamente, instantaneamente. Então na hora que eles disseram assim, em nome de Jesus, levanta e anda, instantaneamente, na mesma hora, logo, imediatamente, ele foi curado. Mas por que ele não levantou? Vocês estão entendendo? Ele não foi curado. O logo não significa isso. E por que ele não se levantou logo, irmão? Por que ele não pulou logo? Porque aqui acontece o seguinte: quando Pedro diz em nome de Jesus, levanta e anda, ele pega aqui pela mão e ele começa a ajudar aquele camarada a levantar, porque ele recebe o milagre em seu corpo, mas nem ele acredita no que está acontecendo. E é aí que entra a ajuda da igreja. Porque tem coisas que Deus faz na vida das pessoas que nem as pessoas que receberam conseguem entender. É por isso que existe a igreja, para ajudar aqueles que estão fracos a se pôr de pé, para ajudar aqueles que não entendem a entender, e para dar a mão àquele que está caído. Irmãos, os detalhes desse texto é maravilhoso demais. Demais.
Porque às vezes nós, como igreja, nós oramos, sim ou não? E nós até dizemos, em nome de Jesus, receba a cura. Dizemos ou não? Mas tem uma coisinha que a gente tem dificuldade: estender a mão para ajudar o caído a levantar. Aqui é para nós, irmão. Hoje só tem bem pouquinho, Deus disse, esses aí que vai ouvir. Orar é fácil, sim ou não? É. Dizer em nome de Jesus, receba o milagre, é fácil demais. Agora, estender a mão para levantar quem está no chão é mais difícil. É por isso que tem esse detalhe aqui no texto. Vocês estão entendendo agora? Eles estenderam a mão para ele e eles ajudaram ele a levantar. Às vezes o maior milagre que você pode operar na terra pelo poder de Deus como igreja é ajudar o caído a se colocar de pé. Sabiam dessa, irmão? Investir na vida de alguém que todos desistiram. Às vezes nós queremos ver fogo descer do céu, às vezes nós queremos ver céu abrir, às vezes nós queremos ver mar vermelho abrir, mas eu quero dizer para você aqui esta noite, se você estende a mão para levantar quem está caído, você também está sendo usado por Deus para realizar um milagre na terra, um milagre de colocar quem caiu de pé novamente na presença de Deus para adorar o seu nome. Porque o papel da igreja não é só orar não, irmão. O papel da igreja não é só ordenar em nome de Jesus, não. O papel da igreja também é levantar quem caiu. É sentir a falta de quem faltou. Esse é o nosso papel também. Mas eu repito, é o mais difícil. Mas vamos lá. O milagre aconteceu com um coxo que se arrastava pelo chão, mas agora está em pé. E nós aprendemos aqui com este aleijado algumas lições sobre a alegria da gratidão. Primeiro vamos definir o que significa a palavra gratidão. No grego, o substantivo eucharistia. Diga comigo, eucharistia. De onde vem nossa palavra portuguesa, eucaristia, não é? O significado é reconhecimento, agradecimento, ações de graças. E esse substantivo aparece 16 vezes na Bíblia. Agora, a expressão que é um verbo, eucharisteo, significa ser grato, agradecer, render graças. E este verbo aparece 38 vezes no Novo Testamento. Quando nós olhamos essa palavra no latim, a palavra gratidão vem de gratia, que tem o sentido de graças ou gratos, no seu sentido original. E uma tradução ao pé da letra seria agradável. Seria o quê? Agradável. Escute bem o que vou lhe dizer agora. Toda pessoa grata é agradável. Todo ingrato tem a cara ruim. Tem ou não tem? Vocês já observaram? A minha esposa, ela usa as frasezinhas dela e eu vou pegando para usar no sermão. Ela diz assim: a ingratidão tira a afeição. Todo ingrato, irmão, tem a cara ruim. É desagradável, é insosso. Está prestando atenção? É ruim. Mas aquele que é grato, ele é agradável, ele não murmura. E o que é ser grato, irmão? Literalmente falando, ser grato é reconhecer que Deus cuida de você em qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim. O grato diz: Deus está no controle e cuida de mim. Isso é um coração grato. Aleluia. E note bem, não importa se é bom ou ruim, aquele que é grato, ele reconhece o cuidado de Deus em todas as circunstâncias, porque não depende da circunstância. E um coração grato, ele não sofre de amnésia. Os irmãos sabiam que nós temos muita facilidade de esquecer as coisas boas que nos foram feitas, e temos muita facilidade de lembrar das coisas ruins? Se eu lhe pedir nessa noite para lembrar de 10 coisas boas que as pessoas lhe fizeram, eu e você teremos dificuldades de achar 10 coisas boas em 10 pessoas diferentes. Mas se eu lhe disser aqui, diga 50 coisas ruins que aconteceu com você, você lembra o nome, quem fez, a hora, o lugar. Se brincar, você lembra até o cenário. Por que será?
é porque nós temos facilidades de armazenar em nosso subconsciente aquilo que é ruim. E nos esquecemos de armazenar aquilo que é bom. E deveria ser o oposto. A gente deveria guardar as coisas boas, porque quem guarda coisa boa, vive agradecido. Quem diz amém, meus irmãos? Note bem, Cícero, um filósofo, ele diz que a gratidão é a memória do coração. Uma pessoa grata, ela puxa na memória do seu coração aquilo que lhe faz bem. E ela está sempre agradecida por tudo. Quebrou o carro, louvado seja Deus, que eu tenho condições para consertar. E se eu não tiver, louvado seja Deus, que vai me dar condição para me consertar. E se eu não tiver condição de consertar, louvado seja Deus, talvez eu ia morrer de um acidente. É assim que pensa o grato. Você está entendendo? Ele nunca pensa na desgraça. Ele sempre pensa que Deus está no controle de todas as coisas. Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tu ainda conservas tua integridade, a mulher dele disse, nessa situação toda, olha o coração grato aí. Ele diz, receberíamos o bem e não o mal, e em tudo isso Jó não pecou com a sua boca. E quando ele se desespera no capítulo 19 e elenca vários porquês, no versículo 25 e 26 ele diz, diante de tudo eu só sei de uma coisa, meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos eu o glorificarei. Esse é o coração grato. Agora, irmão, só reclamando da vida, é grato uma pessoa dessa? Só se reclamando, tudo é errado, nada dá certo para mim, tudo é ruim. Se você vive dessa forma, você vive com o coração ingrato, marcado pela ingratidão. A gratidão, diz certo filósofo, é o antídoto para combater a tristeza. Um coração grato, irmãos, grave isso aqui, ó. Um coração grato é alegre. Toda pessoa grata é alegre. Sim ou não? Pode olhar, toda pessoa grata é alegre. Você observa, eu vejo aqui irmãos aqui nessa igreja, irmãos que passam por lutas, irmão. Lutas que nós nem imaginamos o nível dessa luta. E eu olho para esses irmãos, os irmãos tudo rindo. Eu digo, mas meu Deus do céu, onde é que essa irmã acha esse sorriso? Onde é que esse irmão acha esse sorriso? Porque a gente conhece um pouco da história e sabe que a luta é grande, a batalha é pesada, mas está sempre alegre. Por quê? Porque está respirando, está vivo, tem a presença de Deus, é salvo em Cristo Jesus e sabe que a qualquer hora Deus pode entrar na história e mudar tudo. Agora tem outros irmãos que a gente vê, tem tudo, e é uma cara velha ruim, não é assim? Estressado. Não, meus irmãos, fica pior. Salomão diz que aquele que é alegre fica com um rosto bonito. Você sabia que uma pessoa alegre, mesmo que ela não seja tão bonitinha, mas ela fica mais apresentada? Já viram aquela história que a gente diz assim, rapaz, fulano não é muito bonitinha não, mas ela é tão gente boa que passa, não é assim? Não, a gente não diz, né? Fulano não é bonita não, mas é legalzinha. Agora, irmão, quando é feio e com a cara feia, aí não tem cão no mundo que aguenta, irmão. Veja, Provérbios, eu me lembrei agora, Provérbios 15, versículo 13. Nós estamos falando da alegria da gratidão. Provérbios 15, versículo 13. Veja o que Salomão escreve aqui. Às vezes não precisa nem de tantos cosméticos, só precisa disso aqui, ó. 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Literalmente no hebraico, o coração alegre embeleza o rosto. Diz embeleza? Pronto, o que é embelezar? É quando a mulher vai para o salão e se arruma todinha, né? Aí você, rapaz, fulana está toda embelezada, né? Assim que a gente diz. É trazer beleza, é ficar mais bonito. Um coração alegre, grato, com a alegria da gratidão, ele tem o rosto embelezado. É por isso que certo teólogo disse que a alegria é a forma mais simples da gratidão. E um outro disse algo que me chamou a atenção. Ele disse, não é a alegria que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna alegre.
Eita, irmãos, quando você é grato, olha, deixa eu só lhe dizer algo aqui essa noite. Pense aí em 5 motivos. Não precisa falar, só pense em 5 motivos aqui esta noite pelos quais você é grato a Deus. Eu vou lhe dizer um: você é salvo em Cristo Jesus. Eu vou lhe dizer outro: você já passou por muita coisa e está vivo aqui esta noite aprendendo a palavra. Eu vou lhe dizer outro: você tem a oportunidade de sentar aqui e ouvir palavras de Deus, palavras do céu, que fala diretamente comigo e com você, que somos miseráveis pecadores. 4, você tem o privilégio de Deus ouvir suas orações. E 5, você é um ser humano fraco e frágil, que um mosquitezinho velho pode botar um vírus em você e lhe matar. E Deus tem cuidado de você todos esses anos, desde antes de você nascer até agora. Se isso não for motivo para agradecer, irmão, eu não sei mais o que é não. Vocês estão entendendo agora? Eu só citei 5, se você for pensar aí, quantas coisas você não já passou. E você está aqui, agradecendo a Deus. Mas vamos lá. Vamos aprender com ele as 3 lições. Mas antes, é necessário entender, irmãos, que a gratidão é também fazer a vontade de Deus. Então, se você não for grato, se eu não for grato, nós estamos fora da vontade de Deus. Isso é muito sério. 1 Tessalonicenses 5,18 diz claramente que nós devemos ser gratos a Deus em tudo. Em tudo dai, porque esta é a vontade de... Pronto. Quando eu estou dando graças a Deus em tudo, quando eu estou vivendo em gratidão, desenvolvendo a alegria da gratidão, eu estou cumprindo a vontade de Deus. E eu não vou ler as referências porque eu quero correr aqui, mas quando nós analisamos a ingratidão na Bíblia, é algo que Deus se revolta contra. Depois você lê em casa, mas o Salmo 95, versículo 10 e 11, a Bíblia diz que Deus se revoltou com a ingratidão do coração dos israelitas, que murmuraram contra ele e não os deixou entrar na terra prometida, porque a terra prometida não é lugar de ingrato. Você sabia que a ingratidão pode nos tirar do céu? Irmão, é negócio sério, irmão. É que hoje não é sobre ingratidão, hoje é sobre gratidão. Em Romanos 1, 21 a 24, Paulo diz que porque os homens não deram graças a Deus, não reconheceram Deus, não foram gratos a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus não gosta de ingratidão. Ninguém gosta, não é assim? Imagine Deus. Mas vamos lá. O que é que a gente pode aprender, irmão Marcos, com esse camarada sobre a alegria da gratidão? Primeira lição, volta comigo para Atos. A primeira lição é que quem tem a alegria da gratidão não abandona a Deus e nem o ambiente do culto quando as coisas dão certo. É a primeira lição. Olha aí, capítulo 3 de Atos, versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles. Aonde? Os irmãos já pegaram. Ele poderia muito bem dizer: pronto, já estou com minhas pernas. Muito obrigado, Pedro e João. Eu estou indo me embora. E note bem aqui, olha como a Bíblia é linda. Por isso que eu gosto da Bíblia. O texto diz que Pedro e João ajudaram ele a se levantar, sim ou não? Mas eles forçaram ele a entrar no templo? Sua função e minha função é ajudar as pessoas a se levantar. Mas você não pode empurrar ninguém para a casa de Deus. A pessoa tem que vir para cá porque ama este lugar como casa de Deus, e ela tem que vir para cá por amor a Ele e não por causa da nossa obrigação. Vocês estão entendendo agora? Rapaz, a Bíblia é maravilhosa, irmão. Ele mesmo, ele se pôs em pé, andou e entrou no templo com eles. Pedro não disse: agora tu tem que entrar, que tu já recebeu o milagre. Não, porque as coisas de Deus é de graça e Deus não aceita adoração forçada. Ele decidiu entrar. Ele mesmo disse: agora eu vou para o templo. O que é que ele está me ensinando aqui? E nos ensinando. Ele está nos ensinando que quando nós recebermos as coisas maravilhosas de Deus, nós não podemos nos esquecer de Deus depois. O coração grato não vai embora quando tudo dá certo. O coração grato permanece ali no templo, adorando a Deus e reconhecendo que tudo foi por Ele e por causa dEle. Eu não vou ler as referências porque eu quero terminar esse ponto, mas podem notar aí
1 Samuel 1, 24 a 28. Não, mas esse dá tempo de ler. Veja aí, quem é? Ana. Veja se Ana abandonou o templo depois que tudo deu certo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de números 24 a 28. Vocês conhecem a história? Ana vivia sofrendo nas unhas de Penina, porque ela não podia gerar, Penina podia, e era o maior desmantelo do mundo. Ela foi para o templo para orar pelo menino, sim ou não? O sacerdote olhou para ela no ambiente do culto e disse que ela estava como? Bêbada. Ela podia ter se levantado dali e ter dito: eu vou para casa, que eu estou passando por uma prova dessa, e esse sacerdote veio, ainda vem dizer que eu estou bêbada, pois então eu vou para casa e não venho mais para essa igreja não. Ela fez isso? Não, porque Ana não estava ali por causa de Eli, Ana estava ali por causa de Deus. Eita, irmãos, é coisa para falar, porque não dá tempo. Quando você está aqui, meu irmão, minha irmã, por causa de Jesus, o sacerdote pode falar mal de ti, o irmão pode falar mal de ti, as pessoas podem virar as costas para você, o mundo pode, o diabo pode se levantar, mas você diz: pode dizer o que disser, eu estou aqui é por causa de Jesus, e quem está por causa de Jesus permanece até o fim. É desse jeito as coisas de Deus. E ela ainda voltou. Não, meu senhor, não sou uma mulher embriagada não, é porque eu estou aflita, angustiada, e eu estou orando por um menino, porque eu não posso engravidar. Vai, e Deus conceda a tua petição. Ela foi, o marido a conheceu, teve relações com ela engravidou. Aí agora pronto, Ana disse: não quero mais saber de templo, não quero mais saber de culto, não quero mais saber de Deus, já estou com o meu milagre, agora eu vou me embora. Foi assim? Não, veja o versículo 24. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe aonde? Eita glória! Ela voltou, porque o coração grato não vai embora não, irmão, quando tudo está bom não, ele vem voltando. Agora que eu vou, irmão, por quê? Porque agora eu tenho que ir agradecer. Se eu estava indo pedir, pois agora que eu vou, porque mais fácil do que pedir pelo que eu não tenho, é agradecer por aquilo que Deus me deu. Eita glória a Deus! Veja, ela trouxe a casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, aí também ela, né, Ana, também não é besta, ela disse: você duvidou lá, agora você vai ouvir. Ah, meu Senhor, vive tua alma, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para quê? Para orar ao Senhor. Eu vim para o culto de oração, Eli, mas agora eu estou vindo para o culto de gratidão. Eita, Deus tremendo, irmão. 27, por esse menino orava eu, e o Senhor me concebeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor o entreguei, por todos os dias que eu viver, pois ao Senhor foi pedido. E ali ela fez o quê? Adorou ao Senhor. É assim que é crente do coração grato, irmão. Ele recebe a bênção de Deus, e depois ele volta lá para dizer: eu vim aqui agora, Senhor, só para te adorar por aquilo que tu fizeste. Não vai embora não. Porque tem deles, irmão, que pede, aí quando recebe, pronto. Na hora da prova é: mais perto quero estar. Não é assim? Meu Deus, de ti. Quando recebe a bênção: deixa a vida me levar, vida leva eu. Nunca mais vem para o culto. Vivo orando a Deus: eita, eu queria que sobrasse uma coisinha, só para mim. Aí pronto, aí quando sobra, aí todo fim de semana é no mundo, não vem mais uma escola bíblica. Não, é porque assim, eu queria um negócio assim para mim poder. Aí pronto, aí some da igreja. Aí usa a frase, né? Está conversando com o irmão essa semana. Aí usa a frase: olha, veja bem, eu estou distante da igreja, mas eu estou perto de Deus. Só se for o Deus desse século, Satanás. Porque não tem como, irmãos, você amar o noivo e odiar a noiva. Vocês acham que tem como? Se você me amar, mas odiar a Anaílis, você tem um inimigo. Porque não tem como me amar e odiar minha esposa. Vocês concordam? Então não existe essa, irmão. Quem ama o noivo, vai amar a sua noiva também. Um outro exemplo que vocês estão com ele na mente, que não vamos ler,
É Lucas 17, de 11 a 19. Jesus curou quantos leprosos? Quantos voltaram? Porque gratidão não é coisa que todo mundo tem, meus irmãos. Aprenda isso essa noite. Nem todo mundo vai voltar para agradecer. Nem todo mundo vai reconhecer, irmão, era 10. Só voltou? Só voltou um. Só um voltou para agradecer. E Jesus disse assim: cadê os outros? Só este veio. E Jesus ainda diz mais: só este estrangeiro. Na maioria das vezes, as pessoas que serão mais gratas são aquelas que são mais distantes de nós. Vocês sabiam dessa? Às vezes os que são mais perto são mais ingratos. Porque tu faz. No dia que tu disser assim, hoje não dá, pronto, você já não presta mais para nada. É assim ou não é, irmãos? É desse jeito, irmão. Eu já sei como é as coisas. Vamos lá. Segunda lição que nós aprendemos com ele sobre a alegria da gratidão. Volta para Atos 3. Se a primeira é o coração verdadeiramente grato, ele não abandona Deus. Depois que recebe o milagre, ele volta para agradecer. A segunda lição é que quem tem a alegria da gratidão adora a Deus sem se preocupar com a opinião dos outros. Isso aqui que eu vou explicar para os irmãos é necessário nós termos bastante cuidado. Porque veja o que está escrito no versículo 8, a parte B. Vamos ler todo, aí eu leio a parte B para os irmãos entenderem. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, fazendo o quê? Digam comigo, andando, saltando e louvando. Pronto, ele fez 3 coisas. Ele andou, saltou e louvou. Aí tem gente que pega esse texto aqui para fazer, sabe o quê? Aí a base, para a gente ficar pulando no culto. Aí diz assim, está na Bíblia ou não está? Aí, ó. Ele está saltando. Primeiro vamos entender. Nós já aprendemos aqui o que é um texto descritivo e o que é um texto normativo. O que é um texto descritivo? Ele está descrevendo um acontecimento. O que é um texto normativo? É uma ordenança. Eu pergunto aos irmãos, o texto está dizendo assim, ele andou, saltou e assim diz o Senhor, salta também. Está assim? Não, porque não é um mandamento. Vocês estão entendendo agora? Segunda coisa, que esse texto aqui não diz que é para ficar pulando que nem macaco. Todos nós aqui tem as pernas boas, sim ou não? Tem gente aqui que já pulou muro, pulou ou não pulou? Pulou corda, pulou escapando da cabada de vassoura da mãe. Então pular para nós é algo normal. Mas aqui nós estamos falando de um aleijado, irmão. Tu nunca foi aleijado para tu andar pulando dentro da igreja. Se tivesse um aleijado aqui e alguém orasse por ele, ele fosse curado e ele começasse a pular, ninguém tem autoridade de repreender ele. Deixa ele pular, porque ele nunca. Agora nós já pulamos tanto, irmão, para que está pulando dentro da igreja? Vocês estão entendendo agora como é que entende Bíblia? Esse texto aqui está falando de um caso específico. O cara nunca pulou na vida, irmão. Agora as pernas dele melhorou e ele, eita, não é assim? Eita, olha, como é bom. Aí ele começou a pular, irmão, ele nunca pulou. Mas nós já pulamos a vida toda. Para que nós queremos pular mais ainda, irmão? Não, daqui a gente segura essa parte, louvando a Deus. E aí até também para os irmãos ter cuidado, porque às vezes chega alguém novo convertido, não entende aqui o sistema da igreja. Aí a gente está aqui na hora do louvor bem animado, aí de repente tem um novo convertido aí e começa a pular. Nunca aconteceu, mas eu estou preparando os irmãos. Aí também tu não vai chegar lá e dar uma rasteira no irmão. Deixa ele pular lá, quando terminar o culto tu diz, ei irmão, olha, o irmão estava lá alegre, o irmão estava lá pulando. Mas eu quero dizer para o irmão que esse negócio de pular, irmão, não faz parte do culto. Aí se ele acabar com besteira e vier com ignorância, tu diz, tu não é um macaco, te aquieta. Porque não é para estar pulando em culto, irmão. Aqui é um caso específico. Não é para não ficar que nem um doido pulando. Eu pergunto a vocês, Pedro pulou? João pulou? E eles aqui são os mais maduros, o miserável do coxo, irmão, agora que ele recebeu as pernas. Que na Bíblia dos irmãos, artérios aí pode estar traduzido como tornozelo. Quem tem essa tradução? Tornozelo. Mas na realidade a palavra aí não é tornozelo, é artérios mesmo. Que usando a linguagem da medicina é os pododáctilos. Que na realidade nada mais é do que um termo técnico da anatomia e da medicina para se referir aos dedos dos pés.
Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas os dedos dos pés, eles são responsáveis pela nossa condução, e pela nossa autocondução e pelos nossos movimentos. Tu sabia que tu só anda direitinho porque tu tem esses 10 dedinhos, esses 10 dedinhos aí? Se tu não tivesse dedo, tu não andava não, tu caía. Então agradece a Deus até por esses dedos velho feio que tu tem. Não é assim? Que tu não cuida deles muitas vezes. O bicho velho tudo sujo, as unhas vêm, como é que chama? Encravada. Pois é eles que sustentam teu corpo direitinho e que faz tu andar direitinho. Vocês sabiam dessa? Então até pelos dedos dos pés a gente teria que agradecer a Deus. Quando esse rapaz teve um milagre aqui, ele começou a pular, se alegrar. E eu volto a dizer, claro que isso não significa que a gente tenha que sair pulando que nem um doido no culto, não. Mas isso também não significa que a gente tenha que ter um culto fúnebre. Porque esse camarada aqui, ele está adorando a Deus com expressividade. O pulo já expliquei, é porque ele era coxo. E aqui também está cumprindo uma profecia de Isaías 35:6, que dizia que na era messiânica os coxos saltariam de alegria. Mas aqui ele está apenas expressando a sua adoração do jeito dele. Ele ainda não passou por doutrina, ele ainda não passou por ensino, ele é um novo convertido. Aí é compreensível. Agora depois de velho, irmão, já 30 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, pulando aqui, que nem um maluco. Não, aí também não venha com essa não. Mas isso também não significa que o nosso culto tem que ser gélido, frio. Não, o nosso culto tem que ser como? Alegre. E aí nós podemos analisar na Bíblia algumas expressões de adoração. Citarei apenas 3 por questão do tempo. Primeiro, louvai ao Senhor com palmas, diz o Salmo 47, versículo 2. Então não é pecado. Está aqui alegre, glorificando, aplauda ao Senhor, amém, glória a Deus. É uma expressão de adoração. Cante ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Salmo 47, versículo 6. Nós estamos aqui adorando a Deus, podemos abrir a boca e cantar. Não tem problema se for desafinado não, que a bateria é alta, cobre. Porque tem deles que, meu Deus do céu, usando instrumentos musicais, Salmo 150, são coisas permitidas no culto de adoração, porque o culto também não pode ser frio. Você não tem que sair pulando que nem um doido no meio da igreja, mas você também não pode ser um crente morto, que não diz nem aleluia, que não diz glória a Deus, que não exalta ao Senhor. Não, você tem que estar aqui de espírito, alma e corpo. Seu corpo também é um sacrifício vivo de adoração a Deus no culto racional. E Paulo diz que quando nós nos reunimos, 1 Coríntios 14, tem salmo, tem língua, tem revelação, tem doutrina. É um culto animado. Agora no mesmo texto Paulo diz que tudo seja feito com ordem e decência. Para não fazer que nem um irmão que estava rodopiando, e a irmã também, que eu não sei onde foi que arrumaram essa. Era o louvor torando, e o irmão começou a rodopiar e levantar a mão. Aí a irmã veio também rodopiando de lá para cá. Não deu outra. O irmão deu um golpe de Muay Thai na irmã. Na rodada ele, pum, no nariz dela. Aí pronto, o sangue desceu. Isso não é culto, irmão. Isso é macumba, né? Feitiçaria. Deus me livre. É igual um irmão que a mulher dele chamou ele para ir para o culto. A mulher e a filha, história verídica. E ele foi. Aí quando chegou lá no culto, começou lá, papai, a mulher dele era do fogo. Aí ela começou a rodar, irmão, e ela rodava e dava pirueta e pulava para lá e para cá. E ele não crente, olhou assim para ela meio assustado. Aí disse, rapaz, o que é isso? Aí a filha dele disse, não papai, aí é o Espírito Santo. A menininha vai entrando no manto também. Aí é o Espírito Santo. Aí ele disse, pô, diga à tua mãe que manda esse caba parar, que uma hora dessa ele vai matar ela. Porque jogando ela para um lado e para outro desse jeito, uma hora dessa esse Espírito Santo vai meter ela na parede e ela vai morrer. Acaba sem ser crente, irmão. Você está entendendo agora? Escandaliza quem não é crente um culto escandalizado. É por isso que é bom assim, dando glória a Deus, aprendendo a palavra, exaltando ao Senhor e glorificando o nome dele. Nada com negócio de pulo. Então se alguém for usar esse texto aqui para dizer a tu, ó irmão, está aqui na Bíblia que pode pular, o paralítico pulou. Aí tu diz a ele, ponto, então eu vou quebrar tuas pernas, aí eu vou orar em nome de Jesus, se Jesus curar, aí tu pula. É porque se for levar o pé da letra, ele tem que ser paralítico primeiro, sim ou não?
Vamos para a terceira, para a gente concluir. Quem tem a alegria da gratidão, irmão, não permanece para sempre na desgraça. Olha comigo aí, o versículo 9 e 10. O povo viu andar e louvar a Deus, ou seja, ele adorou a Deus, ele louvou a Deus, ele expressou sua adoração e todo mundo viu, porque quem tem um coração grato não tem medo de expressar sua adoração a Deus. E todo mundo conhecia, agora olha o verbo, pois ele era o que se assentava, não se assenta mais. Porque quem tem a alegria da gratidão não permanece na miséria para sempre. Chega uma hora que Deus muda a história. Chega uma hora que Deus faz o milagre. Chega uma hora que Deus levanta para que aquele homem se torne um testemunho vivo de que o nosso Deus ainda faz coisas extraordinárias na terra. Irmãos, veja o que ele diz, ó. Era este que se assentava à porta formosa do templo. Ou seja, ele era aquele que as pessoas traziam para pedir esmolas. Agora, ele pode trabalhar com as próprias mãos e pernas para ajudar os necessitados. Ele era aquele que se assentava na porta do templo. Agora, ele está dentro do templo na hora da oração, adorando a Deus. Ele era aquele que estava inválido no chão e todo mundo passava para lá e para cá. Mas agora ele está de pé, andando, saltando e louvando a Deus. E o que é que aconteceu? Olha o texto, versículo 10. O povo ficou como? Cheio de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E é isso aqui que é maravilhoso. Porque Deus vai usar a vida deste homem como uma porta aberta para pregar o evangelho. Então tudo isso aconteceu aqui só para abrir um caminho, só para abrir uma oportunidade. Aí os irmãos vão observar comigo semana que vem que a partir do versículo 11, este camarada aqui, ele sai de cena. O coxo sai de cena. Porque ele foi apenas alguém agraciado por Deus para receber um milagre. Mas ele não é o centro da pregação da igreja. O centro da pregação da igreja não é milagre. Deus faz milagre, sim ou não? Mas o centro da pregação da igreja não é milagre. O centro da pregação da igreja é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E os milagres apontam para Ele, e não Ele aponta para os milagres. É isso que nós temos que aprender. Aí semana que vem a gente continua. Pedro vai aproveitar aquela oportunidade do povo tudo chegando para perto, assombrado, e olhando para Pedro e João como quem diz, rapaz, esses homens têm poder. Aí Pedro vai mostrar que eles são apenas homens. Mas o verdadeiro homem, que na verdade também era plenamente Deus, é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a qual Pedro vai pregar agora. E vai dizer, como está no verso 16, que foi pela fé no nome de Jesus, e foi o nome de Jesus quem fortaleceu o coxo e quem colocou ele de pé. Porque pelo poder do nome de Jesus, o caído se levanta. Fique em pé, irmãos, vamos terminar.